governo dos Estados Unidos iniciou nessa semana a mobilização de tropas para a região sul do Caribe sob o argumento de combater cartéis de drogas. 3 embarcações da Marinha, cerca de 4.000 soldados, foram deslocadas para operar em águas próximas à Venezuela, segundo informou a própria Casa Branca. A porta-voz Yankee, Caroline Leavitt, declarou que o presidente Donald Trump está preparado para frear o narcotráfico e reiterou que o regime de Nicolás Maduro não é legítimo, classificando-o como um, abre aspas, cartel do narcotráfico. A movimentação militar ocorre dias depois de Washington anunciar novas sanções econômicas contra o Brasil e a intensificação de pressões diplomáticas sobre a Colômbia, ampliando o cerco político e militar no subcontinente. Analistas citados pela agência monopolista Reuters destacam que o Comando Sul dos Estados Unidos vem ampliando seu raio de operações na região desde 2023, com aumento de número de exercícios conjuntos e acordos de cooperação com países alinhados. Vide o CORE 25 aqui no Brasil. Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, o presidente Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta às ameaças do imperialismo Yankee, fuzis e mísseis para a força camponesa e operária para defender a pátria, a soberania e a paz da Venezuela, bradou ele. Segundo dados oficiais, a milícia popular criada por Hugo Chávez já reúne aproximadamente 5 milhões de integrantes, hoje incorporados como um dos 5 componentes da Força Armada Nacional Bolivariana, a FANB. Maduro afirmou que as ações de Trump representam uma repetição podre de agressões contra o país e conclamou as bases sociais de seu governo a ampliar a organização de milícias em fábricas e comunidades rurais. O objetivo, segundo o governo, é garantir a cobertura de todo o território nacional diante da possibilidade de intervenção Yankee direta. Quanto que é impressionante essa mobilização miliciana popular na Venezuela, né? São 4,5 milhões de milicianos populares mobilizados, né? Aqui no Brasil a gente pode até estranhar, né, o termo milicianos, mas é um termo usado historicamente pela esquerda para essas organizações irregulares, né, de confronto, de guerras de guerrilhas, e por isso a gente insiste no termo, né? Aqui no Brasil foi muito mal apropriado por esses grupos paramilitares reacionários, mas a gente insiste nesse histórico uso, né, pela esquerda mundial. E aí é de fato impressionante essa mobilização na Venezuela e mostra o quanto que a luta anti-imperialista está capilarizada ali nesse país vizinho aqui ao nosso, o quanto que o povo venezuelano rejeita o imperialismo norte-americano, rejeita o intervencionismo, né, no seu próprio país, e é algo que de fato chama bastante atenção. Além disso, tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar, vale a pena a gente destacar sobre essa mobilização de tropas dos Estados Unidos, né? O primeiro ponto é que, apesar dos Estados Unidos estar esbravejando à torta e à direita, esbravejando para todos os lados, que a sua intenção é combater o tráfico internacional de cocaína, essa mobilização de tropas, esses cargueiros, esses navios de guerra, eles estão sendo direcionados, não é para nenhuma rota de cocaína, e sim para a principal rota de exportação de petróleo na Venezuela. Aí chama bastante atenção a gente pensar que, ora, como é que pode você falar que está fazendo uma operação de guerra para combater tal substância e ocupar a principal rota de uma outra substância, né? E aí aqui fica claro que a intenção de fato dos Estados Unidos é pressionar a Venezuela, tentar causar instabilidades nesse país para se apropriar das riquezas naturais da Venezuela, particularmente o petróleo, né? É nessa região também que no início desse ano o próprio governo do Maduro fez um grande exercício militar chamado Escudo Bolivariano, né, com a mobilização de tropas regulares do exército, mas também desses milicianos populares. Foi uma mobilização, um exercício militar, um exercício de treinamento, justamente para garantir o domínio das próprias forças venezuelanas sobre esse terreno, essa área que é considerada como estratégica pela Venezuela, né? Estratégica
Por quê? Porque é uma rota de exportação muito importante para o petróleo venezuelano. A gente destaca também que vários desses equipamentos usados pelos Estados Unidos para ameaçar a Venezuela são equipamentos que já foram usados várias outras vezes em agressões a países semicoloniais, sobretudo no Oriente Médio e na África, né? Então, o que está sendo mobilizado? Os navios USS Gravely, o navio USS Jason Dunham, o navio USS Sampson, 4.000 militares, o grupo anfíbio Pronto e mísseis como o Tomahawk. Esse míssil, o Tomahawk, que é um cruzeiro, né? Ele, por exemplo, se tornou o símbolo dos ataques de precisão dos Estados Unidos desde a Guerra do Golfo em 1991. A invasão dos Estados Unidos ao Iraque começou com o lançamento de 40 mísseis Tomahawk. A invasão à Líbia contou com mísseis Tomahawk. Né? Então, vários, é o que eu estou falando do Tomahawk, mas são vários equipamentos militares que estão sendo usados pelo imperialismo yankee nessa operação militar, né, ensaio, nessa ameaça contra a Venezuela, e que historicamente foram usados para invadir países, né, sobretudo no Oriente Médio e na África, países que foram invadidos para quê? Para o roubo de recursos naturais, como foi o Iraque, que os Estados Unidos invadiu sob o falso discurso de armas de destruição em massa, né? E, na verdade, não existia isso e invadiu aquele país para dominá-lo, para submetê-lo à sua esfera de influência e para roubar as suas riquezas naturais, particularmente o petróleo venezuelano. Né? Tem ainda outras questões que a gente gostaria de ressaltar. Por exemplo, esse aumento aqui da agressão, né, ou melhor dizendo, das ameaças, né, de uma agressão yankee à Venezuela, eles ocorrem anos depois em que os Estados Unidos já vem aumentando aí a sua pressão contra o governo venezuelano. Né? A gente recapitula que em 2019 os Estados Unidos fez ensaios militares em torno da Venezuela, enviou mercenários para a Venezuela para tentar causar instabilidades no regime do Nicolás Maduro e garantir a posse daquele representante dos interesses yankees que era o Juan Guaidó, né, opositor do Nicolás Maduro, que até chegou a se autoproclamar como presidente da Venezuela. Era, na verdade, um representante, repito, dos interesses yankees na Venezuela, e os Estados Unidos fez operações militares com mercenários para tentar garantir a posse do Guaidó. Depois disso, os Estados Unidos aumentou as sanções à Venezuela, apesar de, durante um curto período, ali depois do início da guerra da Ucrânia, ter retirado algumas das sanções para tentar abaixar o preço do petróleo, que estava subindo bastante. Né? Mas no ano passado, o Biden retomou várias dessas sanções que haviam deixado de existir depois da guerra da Ucrânia. No ano passado, os Estados Unidos voltou a aumentar as ameaças, primeiro, durante aqueles conflitos envolvendo Essequibo, né, que é aquela região fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana, que historicamente eu digo assim, desde o início do século XX, final do século XIX, a Venezuela fala que é território seu. A Guiana não reivindica desde esse período. Pelo contrário, enquanto estava sob administração da Guiana, esse território da Guiana Essequiba serviu para exploração de potências imperialistas, e aí, no ano passado, foi descoberta uma imensa reserva de petróleo nesse território. A Venezuela, que historicamente reivindica Essequibo, voltou a reivindicar, e os Estados Unidos, que tem interesses econômicos lá, fez, né, ensaios militares, exercícios militares em Essequibo, ameaçou a Venezuela e tudo. Depois, durante as eleições, novamente, os Estados Unidos voltou a ameaçar e violar a soberania nacional venezuelana, né? Apoiando seus novos representantes no país, apoiando agitações, né, golpistas, agitações que buscavam a instabilização do regime político, mas assim fracassaram retumbantemente em abalar o regime Maduro e também em abalar, principalmente, né, as aspirações anti-imperialistas do povo venezuelano.
Agora, é digno de destaque também que tudo isso, né, todo esse aumento das ameaças contra a Venezuela, eles acontecem em um momento em que os Estados Unidos aumenta a sua intervenção, aumenta o seu tom, aumenta a sua agressividade em toda a América Latina, e não só na Venezuela, né? Por exemplo, os recursos do Comando Sul dos Estados Unidos, que é uma parte das Forças Armadas dos Estados Unidos que operam aqui na América do Sul, os recursos do Comando Sul destinados a operações militares na América Latina e no Caribe aumentaram de 890 milhões em 2018 para 1,73 bilhão em 2024. Aqui são informações confidenciais do Pentágono que foram enviadas ao Congresso Yankee. Todo esse dinheiro foi enviado para quê? Para bases, para treinamento de comandos anfíbios e para outras ações que apontam ali para um cenário de intervenção militar em outros países. Nos últimos anos, foram várias as visitas de representantes do imperialismo yankee, como o Anthony Blinken, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, a Laura Richardson, que era comandante do Comando Sul, o novo comandante, né, Austin Hosley, se eu não me engano, o nome dele, que fizeram visitas à Colômbia, fizeram visitas à Argentina, ao Brasil, ao Equador. Todas essas visitas foram acompanhadas de promessas ou de planos para construção de bases, para planos de exercícios militares conjuntos e por aí vai, né? Agora, nos últimos meses, os Estados Unidos está aprofundando ainda mais essas ações intervencionistas nos países da América Latina, só que com um ajuste tático, né? E que ajuste tático é esse? Agora, os Estados Unidos está usando da coerção aberta e escancarada, seja essa coerção econômica ou militar, para intimidar ainda mais, e assim, abertamente e escancaradamente, os países semicoloniais a obedecer os seus ditames, né? Nisso se insere a agressão econômica ao Brasil, a agressão econômica ao México, né? E que chama bastante atenção porque são países que, na imensa maioria da sua economia, da sua política, etc. e tal, são sujeitos aos Estados Unidos, são submissos. Sujeito não é a palavra correta, são submissos aos Estados Unidos. E mesmo assim, os Estados Unidos têm aumentado aí a coerção, né, seja ela econômica ou militar, para impor os seus ditames a esses países. Agora, para que os Estados Unidos está fazendo isso? É claro, para aumentar o seu domínio, para aumentar o seu controle desses países, aumentando o seu controle, saquear e explorar ainda mais as riquezas naturais, os recursos naturais, a economia desses países e, através dessa exploração econômica, tentar sair da crise econômica que o próprio Estados Unidos está passando.